A filha fez tudo para que ele não ficasse alheio. Ele poderia ter morrido de desgosto, mas ele estava lá, ditando os poemas, sabia de tudo que o pessoal estava publicando, porque ela lia para ele tudo que vinha, né, e tal, de interesses dele, e trazia todo mundo para ele, para casa, né? Então chegava aquelas pessoas, o Quintino Cunha, o Gustavo Barroso, o Antônio Salles, toda essa turma chegava lá e ia falar com ele. Pedir a bênção pro poeta, né? Eles ficavam lá fazendo os eventos, mas iam lá para a rede dele, quando ele não ia lá para fora, e eles falavam com ele, conversavam, então ele era uma lenda, né? Eu costumo chamá-lo, pensar nesse meu convidado, assim, como um cronista da cidade de ontem e de hoje, né? Raimundo Neto. Que honra, hein? Honra minha estar aqui. Eu pensei que não seria convidado, eu vendo amigos meus, o Levi, o Charles, o Tião Ponte vindo para cá, eu disse, puxa vida, eu gostaria muito de estar nesse programa. E agora eu estou aqui com você, Isabel, estou achando ótimo. E ainda mais porque, né? Ah, tá. Ele é autor de vários livros, ele é premiado. Isso tudo a gente vai falando aqui ao longo do programa. Mas é porque tem um livro dele que eu nem sei se tu gosta dele. Adoro. Adoro. Que eu adoro. Gente, vocês que gostam que eu indique livro. Conto do passado, Cadeira na Calçada. A gente pode começar só a falar sobre eles. Pode. Antes da gente entrar no nosso assunto. Pode sim, claro. É porque é o seguinte, tem muita gente que conhece a cidade, conhece a história. Mas você conseguiu botar assim a vida acontecendo aqui nesse romance. Você coloca a gente dentro da Itapuca Vila numa festa. Exatamente. A Itapuca Vila que a gente... Infelizmente eu não conheço. Assim, né, a maioria que está aí viva nem conheceu. Eu conheci quando criança. Conheceu? Entrou? Nunca entrei. Gente, nunca nem achei que podiam entrar, que eu era adolescente. E vi ele se depauperando. Eu não sabia na época a história da Itapuca Vila. Não sabia. Mas eu achava muito bonito, eu nunca tinha visto nada igual. Hoje eu sei, já com tempo e tudo, já de pesquisa e tudo, que não existia realmente nenhum imóvel igual ao Itapuca Vila, né? Por isso que eu acho Fortaleza, né? Em Fortaleza. Por isso que eu acho mais grave ainda terem destruído. Mas como outras casas também, casarões de Jacarecanga estão sendo destruídos agora, né? E outros tantos imóveis já foram destruídos desde que eu escrevi esse livro. Então, assim, não me assusta mais. Infelizmente, eu estou chegando numa fase, assim, de que me dói ainda, mas me dói menos. Porque quando a gente é mais novo, Isabel, a gente acha que as coisas acontecem porque as pessoas não sabem. E a gente acha de dizer, né? Quando eu escrevi esse livro, foi o meu primeiro livro, foi ganhador do primeiro edital da Secult, de literatura. Eu não pensava em ser escritor, não conhecia ninguém da literatura nem nada. O meu objetivo era falar de patrimônio. Eu via aquelas casas que eu gostava desde a época de criança, que meu pai guardava os jornais quando aparecia alguma coisa falando sobre isso. Olha, hoje tem jornal para você. Aí papai guardava que tudo. E no final eu disse assim, puxa, eu vou escrever um livro falando sobre a história. E tinha a casa da Itapuca Vila que tinham derrubado. E aí eu disse assim, não, isso não pode acontecer. Então eu escrevi um romance falando sobre a história de Fortaleza, onde a grande personagem é a cidade de Fortaleza, inclusive com fotos do que ainda existia, né, da cidade. Que eu escrevi, coloquei, inclusive algumas das suas coisas já foram derrubadas também, infelizmente. E o objetivo era mostrar que ainda existiam coisas que mereciam ser preservadas, ser guardadas. Aí, por meio de uma história de amor, né, que se passa no começo do século XX. Então, assim, você disse... E ele percorre uns 30, 40 anos, sei lá. É o século XX todinho. O personagem está contando a própria história, ele vai até... Sem spoiler, né? Os anos que 90. É pra poder atrás, que não tem mais, eu acho, só tem sebo. Mas talvez a gente lance de novo. Sabia? Lança de novo. Eu pensei até não lançar mais. Uma assim. Reedição, não é? É. Porque tem muita coisa aí que não tem mais. Mas eu deixaria as mesmas fotos, as mesmas coisas. Sei. Né? Talvez eu faça um texto de apresentação diferente. Mas o fato é que ele ganhou esse prêmio, foi lançado, e você disse assim, você gosta dele? Eu não poderia deixar de gostar, porque foi o meu primeiro livro. Foi o primeiro livro que eu escrevi. Né? E outra, ele me apresentou a todo mundo, bem dizer, a esse universo todo que eu conheço hoje de pessoas, e tudo que eu faço hoje, eu faço por conta dele. Então é meu livro queridinho, não dá para não gostar. E vai fazer 25 anos, 20 anos. Muito bom, e é muito boa a história. Que bom. O Américo lá e ali. Aproveitar logo aqui, ó, gente. Ele é autor. Esse aqui é Crônicas Absurdas de Segunda. Que é uma compilação, né, de crônicas que você escreveu no Jornal Povo. No Jornal Povo você está há muitos anos, né? Desde 2007. Faz um tempinho. Isso aqui é da época que tu escrevia às segundas, que hoje é aos sábados, né, que sai.
Hoje não, voltei às segundas. Já passei no sábado, já passei nas quartas-feiras. Hoje eu estou de novo nas segundas-feiras. Eu pedi para ficar na segunda-feira. Mas gente, ele realmente, quando eu comecei nas segundas-feiras. Era, na realidade, eu, Fabiano dos Santos, Pedro Salgueiro e Jorge Pinheiro. Eram os 4. No final, acabou que só ficou eu e o Pedro Salgueiro. E essas crônicas são os primeiros 3 anos de crônica que eu escrevo de forma absurda. Por quê? Porque eu me encontro com cronistas vivos ou mortos em situações absurdas, né? Então, eu converso com a estátua da Raquel de Queiroz, eu encontro no ônibus Antônio Bezerra Messejana o Zé de Alencar de mochila de tênis, o Jorge Pinheiro aparece meio como um menino, o Pequeno Príncipe, o Nacélio Lima Verde é uma criança louca por cinema. Né? Como então, de fato ele foi, né? E essa do Zé de Alencar, por acaso eu li também, que é o Correr da Pena. Você ainda deu o nome, que era o nome da coluna de crônicas. Exatamente. Dele. Eu adoro crônica. Você vê aqui nessa minha biblioteca, tem muito livro de crônica. O Lima Barreto, que é excelente crônica. Muitos, assim. Eu gosto porque eu acho que é assim, o panorama de uma época. O Machado de Assis, cronista, maravilhoso. Chega daquele... Preenche, assim, o José de Alencar. O José de Alencar é fantástico, ele parava para pensar e escrevia a crônica no passeio. Mas você não acaba tendo pano de fundo do que estava acontecendo ali, né? Geralmente as crônicas, elas servem como fonte de referência para muito pesquisador de história, né? Porque acaba que eles estão na crônica, há uma facilidade, uma liberdade para você escrever aquele momento. E muitas vezes você fala do local, do que é que tinha, do que é que não tinha, o que é que se encontrou, dos costumes, porque você está lá, olha, eu peguei o bonde e tudo mais, tá? E você, poxa, ele escreveu nos anos 40, ele andava de bonde, como é que era o bonde? Aí sentei no banco tal, o motorneiro, então toda a conversa, ela serve como uma referência histórica. Né? Eu não acho menor, né? Tem gente que acha que é um gênero menor na literatura. Tem gente que defende que é um gênero menor. E que gênero menor é quando a pessoa não escreve bem, não prende o leitor, não conversa. Não... Ixi, é tão complexo. E aqui, aproveitando, gente, nós estamos falando aqui, porque o personagem desse episódio não é o Raimundo Neto. Não, é bem maior do que o Raimundo Neto. Tá aqui, ó. E por acaso tá aqui, ó. O nosso personagem não é porque eu quero mostrar esses livros clássicos, né? Que também tem a sua mão, né? Sim. Aqui nesse projeto, né? Foi a organização, a pesquisa. Toda a obra. Toda a obra de Juvenal Galeno. Inclusive o teatro, né? Inclusive do teatro, que eu achei uma coisa que tu vai ver. Mas você deve ter. Deu pra sair. Já que a gente aí eu trouxe para você de presente ele trouxe o Prelúdios Poéticos, primeiro livro, não tinha. Que é o primeiro livro do Juvenal Galeno. Eu só tenho PDF. É o marco do romantismo no Ceará. É o livro que marcou o romantismo no Ceará. E ele ficou de arranjar um PDF da cronologia. Comentado de Juvenal Galeno. Agora, essa aqui é uma cronologia sua, né? Assim, né? Você que comentou. Já está merecendo até umas mudanças, porque coisas novas que foram descobertas. Esse livro foi publicado em 2010. Então tem coisas que eu estava procurando em 2010 e que já encontrei. Né? Então, ou seja, se for lançado hoje, vai ter novidade. Mas vai sair agora um livro do Juvenal Galeno pela coleção Nova Terra Bárbara. Né? Saiu da Henriqueta agora, da Henriqueta Galeno, que é uma comemoração, porque ela nunca entrou na coleção Nova Terra Bárbara, na coleção Terra Bárbara, que é a original, né? E que são 24 anos de coleção. Ela nunca entrou, e ela sempre é vista como a filha do Juvenal Galeno, mas só que ela tem uma história própria e tem uma série de coisas, e que quem lê esse livro agora, que foi uma obra escrita pela Natécia Rocha, vai encontrar coisas bem interessantes, inclusive coisas relacionadas a cartas que ela escrevia, coisas que não existem em canto nenhum. Maravilha. Falando sobre os sofrimentos dela. O da Henriqueta vai ser lançado agora em outubro. Né? Coisa boa. Mas vai estar à venda aí na editora para a pessoa comprar quando quiser. Mas já existe, já está lá. A gente só está fechando alguns detalhes. Mas dia 16 de outubro vai ter um lançamento. E o do Juvenal, nosso personagem? Do Juvenal, provavelmente em novembro. Coisa maravilhosa. E aí, como é que você se deparou com o Juvenal? Eu me deparei a ponto de estudar, escrever sobre a vida dele, conhecer a obra, né? O Juvenal Galeno, eu já tinha ouvido falar do nome dele, porque muitas pessoas falavam, né? Antigamente, o poeta Juvenal Galeno. Mas muita gente fala do poeta Juvenal Galeno, mas não sabe, na realidade, quem ele é, o que ele fez. E nem nunca leu nada dele, né? Até porque os livros não eram tão acessíveis. Né? Aqui nós sofremos isso, né? Da acessibilidade das obras. Aí o que aconteceu? Eu já tinha passado, na época que eu comecei a me envolver com literatura, que foi por volta de 2004, 2005,
pela casa de Juvenal Galeno. Eu já tinha ido lá na casa, achava linda aquela casa porque eu gostava de casas antigas, né? Então eu sempre gostei muito e tudo. E comecei para casa, para conhecer a casa e tudo mais. Quando eu fui convidado a trabalhar na Secult, houve um convite para fazer uma coleção das obras de Juvenal Galeno. Né? Aí que a coisa, né, desandou, porque eu disse, puxa, agora eu vou conhecer mais do Juvenal Galeno. Tive acesso aos livros, li todos os livros do Juvenal Galeno, editei toda a obra do Juvenal Galeno. Aí tinha um detalhe, né? Tinha algum... Isso nessa época aqui? Isso foi 2010, entre 2009 e 2010. E aí eu pesquisando, acompanhando, a casa do Juvenal. Tinha umas árvores, né? Era tão mais... As calçadas, né? É outra coisa, né? Mas a casa está lá, ela está muito mantida, bem preservada. Poderia estar mais, eu acho que o governo, o poder público, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre aquela casa. Eu escrevi até essa crônica agora, né, que eu digo que a maior casa de cultura do Ceará é a Casa de Juvenal Galeno. E por que é? Porque ao contrário das outros equipamentos, né, as casas de cultura, centro de cultura, como o Dragão do Mar, como a própria Estação das Artes, que hoje está sendo tratada com muita festa, mas estaria melhor em festa se os outros equipamentos estivessem tão bem cuidados do que não estão, né? Ao contrário, estão em situação sofrível, né? Então, assim, o que é que eu percebo? Que a Casa Juvenal Galeno, ela foi adquirida pelo Juvenal em 1886. Essa casa aí? Ou seja, são 130 e tantos anos, né? Que ele veio morar nessa casa com os filhos. Que ele veio aqui por causa da educação dos filhos dele. Porque ele estava bem lá, onde ele estava morando. Ele gostava de Pacatuba, ele adorava aquilo, né? E aí veio por causa dos filhos. Isso em 1886. E desde 1886 essa casa está lá. É a casa do Juvenal Galeno, realmente a casa onde ele morou. E a partir de 1919 foi criado a casa do Juvenal Galeno como salão de Juvenal Galeno, né, onde tinha as recepções aos artistas, políticos, intelectuais. Então eles todos estavam aí. O Centro Cultural de Fortaleza era lá. Desde sempre, né? Começo do século XX. Começo do século XX. E a filha dele que promove toda essa... E quem promovia lá, a ideia foi das duas, da Riqueta e da Julinha, né, que era mais nova. E a Riqueta que abraçou a causa, né? Ela já formada naquela época, mas muito jovem, com 30 anos, ela assumiu essa causa. Por quê? Porque o pai estava cego. Então o pai não se motivava mais a encontrar ninguém, sair de casa, nada disso. E aí ela diz assim, bom, já que o papai não vai para a rua, eu vou trazer a rua para o papai. Então ela trouxe todo mundo. Então os grandes nomes, hoje grandes nomes de rua que a gente vê aqui, todos eles os intelectuais, políticos e tal, passaram por lá, pisaram aquele chão, todos eles. As pessoas que vinham de fora, tipo José Veríssimo, que era um grande crítico na época, o Manuel Bandeira, artistas, músicos, o pessoal também que vinha de fora, né, visitava a casa. Tinha que passar pela casa de Juvenal Galeno. Tá aí, ó, ela no auge, né, acontecendo vai saber o que era aí, né? Sim, com certeza, lançamento de livro, alguma coisa. Essa foto que estava aparecendo aqui, meio amarelecida, que tem um homem em cima da escada, é justamente quando criaram a rua Juvenal Galeno, que era ali no comecinho da Bezerra de Menezes. Por quê? Porque era onde ele tinha várias casas alugadas. Ele tinha os imóveis lá. Então, essa casa ainda existe? Existe, está em frente à Praia de Onde? Também é praticamente a última casa da Bezerra de Menezes. E eu não sei nem por que ela ainda está lá, né? Porque olha aí. Porque deve ser de herdeiro. É uma coisa engraçada, é a única que está lá. E era a única aí, né? Só que mudaram a rua do Juvenal Galeno, hoje não é mais lá, né? Agora lá é Bezerra de Menezes. Aí era o começo, né, da Bezerra de Menezes? É o começo da Bezerra de Menezes. Aí, mas é porque no palco a gente está atravessando, mas não precisa ser linear não, né? A conversa, a entrevista. Do jeito que você quiser. Nem tá do... Mas para na erma aí, sobe, desce, sei lá. Aqui, aqui. Essa erma, e que ficou muito tempo ali naquela praça, aí tiram por quê? Por que tiram? Fizeram uma reforma, foram fazer a reforma, tiraram, deixou de ser praça. Esqueceram que estava lá. Ficou lá na prefeitura perdido durante muitos anos. Até que houve um movimento da ala feminina da Casa de Juvenal Galeno e eles encontraram um depósito. Aí levaram para casa. Hoje está lá na casa, né? É imensa. Tá na casa, né? O busto. Mas é assim também, como aquela do Farias Brito, que era ali em frente à igreja ali que tem na Bezerra de Menezes, que eu me esqueci o nome dela agora. A igreja Nossa Senhora das Dores. Exatamente. Tiraram também para fazer uma reforma e está no depósito até hoje. Não voltou mais. Isso é normal. Essa nosso desleixo, nossa distração com as coisas do passado, com os nossos grandes nomes,
É imenso. Por isso, quando você faz uma coleção Terra Bárbara, ou Nova Terra Bárbara, como é o nome que eu dei agora, em comemoração aos 20 anos, Sim. é importante, porque é uma forma de trazer essas pessoas de volta. É verdade. Né? Porque geralmente E de preservar nós a não história, conhecemos a história, infelizmente. Mas eu não sou conformado assim, não. Eu sou nostálgica demais. Saudade do que eu nunca nem vi, porque eu nem vi essa erma lá no canto dela. Geralmente quem tem essa doença, que somos nós doentes, né? É assim, a gente sente saudade daquilo que não viveu. Que não viveu. A gente tem aquela paixão, olha a fotografia, cada descoberta. Puxa, aquela casa ainda existe, aquela casa é assim, aquele... Tal. E saudade, né? Uma coisa esquisita, de uma coisa que você não ainda viveu. bem, né? Que ainda tem alguém que sente isso, né? Isso é ótimo. São pouquíssimos, cada vez mesmo. Só pode ser louca, né? Meu povo, como eu digo. Mas é uma história de... Eu não entendo, porque quando você vê as fotos da época da praça, linda. Era linda a praça. Essa é uma homenagem que foi feita após a morte do Juvenal. Pra Iracema, né? Aí. Para os Jangadeiros, Ele cantava os Jangadeiros, né? Sim. Quantos poemas ele tem falando a respeito dos Jangadeiros. Ele nasce em Fortaleza, pode tirar. E bota a foto dele, mais jovem. Ele nasceu em Fortaleza. Essa foto aí é interessante. Que essa foto é do tamanho da cabeça de um dedo. Tá. Na realidade, não é uma fotografia. Isso aí é daguerreótipo. Exatamente. Aí é no vidrinho. Né? É no vidrinho. Quando eu vi isso aí, quando o Galeno me mostrou, na casa do Juvenal Galeno, quando o Galeno me mostrou isso aí, eu disse, Galeno, eu vou pegar isso aí, vou fotografar isso aí e vou mostrar. Porque o que acontece? Todo mundo só conhece o Juvenal Galeno. O velhão, o velhão. E até aquilo ali, parece assim, parece que ele já nasceu velho. Aí as pessoas não se interessam, vê aquela coisa, aquela barbona, aquela coisa e tudo mais e tal. Eu digo, não, gente, ele teve uma vida. Ele foi jovem. Olha aí, muito chique. Lá na Serra da Aratanha, com cartola, sobrecasaca, porque ele era abastado. Assim. Ele tinha muita casa, né, quando ele morreu? Quando ele morreu, não, quando ele se aposenta, que fica cego, ele tinha vários imóveis, né? Agora, só que é o seguinte, aqueles imóveis, inclusive, foi um suplício para a vida da Henriqueta, né? Porque os imóveis foram se destruindo, os inquilinos não tomavam conta, ela tinha que tomar conta daquilo, porque era parte da renda dela também, e ela sofria muito com isso, né? Ela reclama muito nas cartas desses problemas. Quer despejar, as pessoas não conseguem. As casas destruídas é uma coisa engraçada, assim, engraçado não dizer, né? Inclusive, a Henriqueta tem essa passagem que ela diz, né? Que ela não casou para não errar, mas em compensação, por conta disso, ela recebeu várias heranças. Por exemplo, ela tinha que tomar conta da babá. Ela teve que tomar conta do pai velho, teve que tomar conta da mãe após a velhice. Teve que tomar conta da babá dela. Ela tinha um babá que ficou era velha na família. E aí ficou com ela. Um irmão que se separou-se e passou a morar na casa, que tinha uma relação ruim, ela teve que aguentar. Essas casas que ela tinha que resolver, todos os problemas dessas casas, era ela também. E ainda tinha a casa de Juvenal Galeno, que ela dizia, se ela soubesse que ia passar por tudo isso, ela não tinha abraçado porque ela viu que foi. Aí sem contar aquelas coisinhas do meio, né? Aquelas coisas, puxa, aquelas pessoas que eu mais ajudei são as que depois me traem. Né? Tem tudo isso nas cartas. Tem tudo isso nas cartas. Que interessante. Aí a Cândida Galeno, que era a sobrinha, que foi uma sorte ela teve, porque ela não teve filhos, que ela não casou nem nada, mas a Cândida, que era filha da Maria do Carmo, ficou... Sobrinha. Ficou na casa. E até uma hora a Henriqueta disse, a Cândida parece que elas têm as minhas mesmas loucuras. E parece que tinha mesmo. A ponto dela também nunca casou e passou a vida dela tomando conta da casa de Juvenal Galeno. Olha que coisa, né? Foi uma coisa interessante. Aí, por meio da Cândida, a gente sabe o sofrimento da Henriqueta. Henriqueta com várias doenças. Dizia que quando chegavam as pessoas, ela chegava lá durinha, falava com todo mundo e tudo mais. A pessoa ia embora, ela ia pro quarto dela, se deitava e colocava o balão de oxigênio. Caramba, que mulher forte. Então ela se se mostrava, né, forte e tal, porque ela era uma mulher forte, mas ela sofreu muito. Por isso que ela merece ser lembrada assim, merece ser trazida. E ela, na realidade, os últimos anos do Juvenal, porque o Juvenal viveu pra caramba naquela época. Já morre com 90? Morreu com 95. Muito, para aquela época era... Para aquela época era raríssimo, né? Mas acho que ele era tão... eu digo muito assim, porque ele gostava muito de aniversário. Ele ficava feliz com o aniversário, era uma criança. Né? Então, acho que por conta de gostar tanto de aniversário, ele morreu tarde. Né? Porque ele queria estar sempre comemorando e gostava da vida. Mesmo os últimos anos da vida dele foi numa rede dentro de casa e cego, né? Mas a filha é que deu força para ele, porque com o auxílio da Henriqueta é que ele ditava os poemas dele, ela lia para ele. Os últimos livros, obviamente. Os últimos livros. Que ele fica cego com que idade? Ele ficou cego. Em 1908 ele é... acho que 70 anos. Que ironia. Não, o escritor ficar cego. É horrível.
É aquela Não, foto clássica ele naquela rede, eu gosto de ver. Tenho pena. Mas ali ele estava bem, porque ele estava feliz dele, que tinha a companhia da esposa, que estava ali, claro. Atrás, né? E a filha que estava fazendo isso, porque o que aconteceu? A filha fez tudo para que ele não ficasse alheio. Ele poderia ter morrido de desgosto, mas ele estava lá, ditando os poemas, sabia de tudo que o pessoal estava publicando, porque ela lia para ele tudo que vinha, Sim. né, e tal, de interesses dele, e trazia todo mundo para ele, para casa, né? Então chegava aquelas pessoas, o Quintino Cunha, o Gustavo Barroso, o Antônio Salles, toda essa turma chegava lá e ia falar com ele, pedir a benção pro poeta, né? Eles ficavam lá fazendo os eventos, mas iam lá para a rede dele, quando ele não ia lá para fora, e eles falavam com ele, conversavam, então ele era uma lenda, né? Na realidade. Era uma lenda e ele viveu muito, né? Ele alcançou. Viveu assim, muito, e outra coisa, muitas se gerações, você né? olhar a história da literatura no Ceará, por isso que alguns erroneamente dizem que a literatura surge com o livro Prelúdios Poéticos, que não surgiu com Prelúdios Poéticos, claro que não. Mas foi um grande salto. Foi um grande salto. Né? Foi o primeiro livro que apareceu aí da literatura cearense. Esse Prelúdio Poético é o que ele publica no Rio? No Rio. Na época que está no Rio, né? Essa história é de mais interessante, né? Porque o pai do Juvenal Galeno, ele teve 4 filhos. Desses 4 filhos só teve um homem, que era o Juvenal, que era o mais velho. E ele era um agricultor, cafeicultor, na realidade, ele produzia café. Tinha o sítio Boa Vista, que era ali na Serra da Aratanha. Ele, com muito dinheiro, porque ele foi, inclusive, o pioneiro na comercialização do café aqui no Ceará, foi o pai do Juvenal Galeno. E eles mandavam, inclusive, café para o imperador Pedro II. Né, a esposa do pai dele, a Dona Marica, né, Dona Maria do Carmo, que é o mesmo nome da esposa do Juvenal. Né? Então o José Antônio, que era o pai dele, ou José da Costa, como era chamado, ele era um cara conhecido, tinha muito recurso e tudo, e ele via o seguinte, o filho terminando o estudo, e ele disse, não, meu filho gosta muito de poesia, aquela coisa, eu vou mandá-lo para o Rio de Janeiro, para ele estudar lá novas técnicas de cafeicultura, as técnicas mais modernas, para ver se ele se empolga, chega lá, se empolga, para poder trazer, né? Aí o Galeno, o que é que o Galeno faz? O Galeno manda uma carta para um parente lá do Rio de Janeiro, dizendo que vai lá para o Rio de Janeiro para aprender mais sobre técnicas modernas do café e tal, mas que não existe lá uma faculdade de agricultura. Então ele queria saber sobre a Academia de Belas Artes. Olha só, olha o golpe. Então ele já tá. Né? Como não existe uma faculdade de agricultura, eu queria saber como é que é a Academia de Belas Artes, o que é preciso e tudo mais e tal, porque eu vou ir para o Rio de Janeiro, tarará. Mas ele dizendo que queria ser agricultor, porque queria ajudar o pai na velhice, que ele sabia que o que o filho não faz. O estranho não faz o que o estranho não faz o que o filho faz. Então ele queria ser, né, a pessoa que ia tomar aquilo ali, achava que tinha vocação, porque gostava da coisa e tudo. Então, por tudo ele queria. Mas tinha essa curiosidade sobre a Academia de Belas Artes. Aí o pai consegue uma referência para ele ir para o Rio de Janeiro. Só que a referência é quem? É o Paulo Brito, que é um editor, inclusive um editor negro, que ele tinha uma tipografia. Mas não é o Brito Bastos, não. Peraí. Não, misturei. Não, desculpa. Pula, corta. Paula Brito. Paula Brito. Que era um grande editor, era editor, ele tinha poeta, livraria, contista. Era um editor. Tinha uma pequena livraria, inclusive. Mas ele tinha tipografia, 2 tipografias. Né? E uma das tipografias era, bem dizer, com a ajuda do imperador Pedro II. Que era a tipografia 2 de dezembro, que era a data de aniversário dele e do imperador. Aí, o que acontece? Ele publicava um jornalzinho chamado Marmota Fluminense, que foi lá que o Machado de Assis publicou seu primeiro poema. Aliás, a primeira vez que ele publicou alguma coisa na vida foi ali, na Marmota Fluminense. E o Paulo Brito, ele reunia muitos autores na época. Então, Quintino Bocaiúva, Joaquim Manuel de Macedo, que era o grande nome naquela época, era o Joaquim Manuel de Macedo, né? E o próprio Machado de Assis, que ele conheceu lá, talvez ele tenha conhecido o Gonçalves Dias lá também, não tenho certeza sobre isso. Porque né? O Gonçalves Dias fazia parte também da Sociedade Petalógica, que era um grupo que se reunia para contar mentira. Né? Isso fala Brito. É muito curioso isso aí. Então o Juvenal, com 23 anos, foi para o Rio de Janeiro, conheceu essa turma todinha, essa galera. Aí quando eu falo Machado de Assis, o pessoal, puxa, que privilégio. Gente, lembre-se que o Machado de Assis, ele era mais novo que o Galeno. Né? Na época, o Machado de Assis tinha 16 anos. Ele trabalhava como tipógrafo e como revisor de prova lá para o Paulo Brito. Não era o Machado de Assis que a gente conhece hoje, né? Mas já tinha publicado um poema na Marmota Fluminense. Então, o Juvenal vai lá, conhece essa turma toda, fica muito animado. Algumas pessoas dizem assim que ele passou 2 anos no Rio de Janeiro. Mentira. Ele passou no máximo 5, 6 meses no Rio de Janeiro. Não foi mais que isso. Né?
E eu já procurei muitas vezes para saber o que ele fez no Rio de Janeiro. Eu queria ter encontrado histórias assim horrorosas do Juvenal Galeno, não encontro nada. Nem lá na biblioteca. Eu só encontro... Pode voltar na Biblioteca Nacional. Será que... Eu fui na Biblioteca Nacional procurar. Justamente o período que ele estava lá, no primeiro semestre de 1856, não tem nada. Não tem nada. Eu digo assim, gente, parece que é uma coisa. Mas enfim. Aí, ou seja, eu encontrei alguns relatos falando sobre as idas dele à Biblioteca Fluminense. Que ele vivia na biblioteca. Pronto. Era isso. E ele conhecia essas pessoas. Era provável que as encontrassem em alguns cafés, algumas coisas por lá. Mas não temos nada de informação sobre Sim. isso, né? O fato é que o pai dele, preocupado, porque eles eram muito apegados a ele e ele muito apegado à família. Então, quando os escritos dele, do Rio de Janeiro, que estão aí nesse livro, Prelúdios Poéticos, ele está sempre sofrendo e com saudade da Serra da Aranha. Que coisa Saudade da mamãe, linda. saudade do papai, saudade das irmãzinhas que abraçaram ele, se despedindo. Ele era caçula não, das irmãs. Ele era o mais velho, Ah, era o mais velho. mas devia ser o mais mimado. Ele também, filho único, só ele de homem. E esse encontro dele com o Gonçalves Dias, eu achava que tinha sido, mas só coloca aqui pro pessoal, né, para contextualizar, Sim. que é quando o Gonçalves Dias chega aqui no Ceará com a expedição. Sim, com a Comissão Científica Exploradora. Comissão. Né? Pois é, isso foi depois, né? Depois que ele já tinha voltado do Rio de Janeiro. Não, só te interrompendo de novo. Então, não sabe se ele conheceu lá Não sei. Então, ou não existe- quando o Gonçalves Dias não vem. existe nada falando, pelo menos que eu tenha acesso, dele ter encontrado o Gonçalves Dias por lá. Porém, o Gonçalves Dias andava na Sociedade Petalógica do Paulo Brito. Então, por isso, é possível que Ter tenha ouvido falar. pelo conhecido menos. dele por lá. Conhecer ele já conhecia, né? Obviamente ele lia Gonçalves Dias. Tanto é que o Juvenal ele é vítima de muitos erros históricos, né? Então, por exemplo, o Antônio Salles, em algum momento, escreveu que o livro Prelúdios Poéticos ele trazia poemas neoclássicos, ou seja, não era romântico, né? O Santos de Azevedo, inclusive no livro dele, a literatura cearense, ele coloca isso, né? Mas anos depois o Santos de Azevedo conseguiu ter acesso ao livro e foi ler o livro. Ele se empolgou porque o livro disse, não, esse livro é completamente romântico. Ele não tem nada de neoclássico, né? Os traços aqui e acolá, que era comum, mas era romântico. Inclusive as epígrafes eram autores românticos, né? E uma coisa mais importante ainda, que nesse livro Prelúdios Poéticos tem pelo menos 3 poemas que tem já a característica da poesia popular, do Juvenal Galeno, que ele faria mais tarde. Então você tem, por exemplo, a Canção do Jangadeiro, a Cantiga do Violeiro, poesia popular, e o Noite de São João, que já Sim. vai puxar um pouco do que seria a lendas e canções populares, né? Ou seja, quando você diz que o Gonçalves Dias, que tem gente que diz isso, Gonçalves Dias mudou o rumo completamente da poesia do Juvenal Influenciou, Galeno, né? influenciou, mudou de forma, foi uma mudança de 180 graus. Isso é conversa fiada. Eu não acredito que seja verdade, não. Justamente por conta disso. Prelúdios Poéticos é a própria prova, né? E é muito estranho o Gonçalves Dias dizer para o Galeno para escrever poesia popular, porque ele não escrevia poesia popular, ele próprio Gonçalves Dias, né? Então, assim, tem umas coisas muito estranhas nesse discurso. Eu acho que faz parte do nosso complexo de vira-lata, que a gente acha que tudo de bom vem de fora. Inclusive tem uma passagem aqui que eu gostaria até de ler, que é de uma carta, que inclusive eu encontrei na casa do Juvenal Galeno, que é uma carta do Gonçalves Dias para o Juvenal Galeno. Nossa. Que é muito interessante. Que ele diz o seguinte: amigo Juvenal, procuro nos cadernos de poesias que você me deixou aquela Bilu Biluzinha, que é um poema que ele tinha escrito para uma moça chamada Isabel, que no Lendas e Canções Populares, publicado posteriormente, chama-se A Isabel, né? Então ele disse que estava procurando aquele poema Bilu Biluzinha e não acho nada. Parece que estava no que você levou. Caí na asneira de dizer à senhora Bilu que você tinha uma poesia a seu nome e ei-la como bicho carpinteiro que não me deixa descansar. Por fim, já não posso passar por aquela rua, porque a endiabrada parece que não sai mais da janela à espera dos seus versos. Veja, pois, você por quem é, se me manda uma cópia dela quanto antes. Aqui você vê o afamado Nossa. Gonçalves Dias. E uma intimidade, uma amizade aí. Você vê com que 36 anos, conhecido no Brasil todo, chegar servindo de moleque de recado para o Juvenal Galeno. Ou seja, a moça queria as poesias do Juvenal Galeno. O Juvenal com 23. a Isabel, a Biluzinha. A Biluzinha. Aí ele vai mais à frente. Como ainda nos teremos de ver, eu lhe direi o que me parece do merecimento das suas poesias. Mas creia que você
é o melhor juiz do seu valor relativo. Muitas recomendações ao seu pai, a todos os nossos amigos de Pacatuba e Aratanha, e creia-me como sou o seu verdadeiro amigo. Eu acho lindo quando eles terminam essas cartas, né? Do seu. O seu do coração. Ai, mas você vê, olha só, ele não tinha, até então, lido nada do Juvenal Galeno. E disse que ia dizer depois, mas creia. Mas que ele é o melhor juiz. juiz do seu valor relativo. Não tem influência nenhuma. Então, essa história da influência aconteceu sim, sabe onde? No livro A Porangaba, a lenda americana. Total, né? Por quê? Porque foi uma história com característica indigenista, né? A personagem é uma índia tabajara, de 15 anos, que tem uma relação com o Emboaba, que não tem nem nome, né? Esse personagem, que é um homem branco português. Eu creio que o Galeno ficou muito impressionado com essa história, porque ele soube desse costume indígena de oferecer as virgens para visitas, pessoas de fora que vêm e tal. Como a gente ouvia falar aquela história dos esquimós, né? Isso. Então, que oferecer a filha. Tanto que ele fez, e ele tinha um detalhe também, o Galeno gostava muito de pesquisa. Então, o Lendas e Canções Populares, embora tenha sido publicado em 1865, mas ele coloca na capa do livro, né? Ele bota Lendas e Canções Populares, 1859 1865. Ou seja, desde 59 ele já vinha pesquisando. E como é que ele vinha pesquisando? Ele montava no cavalo, ia para as praias, ia para a serra, ia para o sertão. Geralmente, creio que ia com um pajem para ajudá-lo e tal. E ele ia parando nas casas das pessoas humildes e pedia rancho. Provavelmente também devia pagar uma coisinha para poder ajudar, né? E entrava nessas casas e se arranchava por lá, passava um tempo por lá e ficava conhecendo as histórias deles, os costumes. Fazia uma pesquisa. Exatamente. Ele fazia isso aí, mesmo antes também do Gonçalves Dias chegar aqui. Ele já fazia isso. E tem umas histórias maravilhosas, por exemplo, que ele chega numa casinha de pescador. E era uma casinha bem simples, casa de palha, né, o telhadinho de palha. E aí ele dizia que ele ia dormir numa tipóia, numa rede, né, e como o vento muito forte, a palha se abria do teto. E ele ficava olhando para as estrelas, e ele achava lindo dormir ali naquela rede, olhando para as estrelas, ou seja, em plena pobreza, né? Mas é a visão romântica. Verdade. E aí de manhã aparece uma cena muito legal, ele brincando, ele ajudando a levar a jangada para o mar, aí a esposa se despedindo do marido, aí ele ajudava a levar essa jangada e ficava com as crianças brincando com espinha de peixe na praia. E ele conversando com a menina, como é que era assim, falando sobre os peixes, né? E ela contando as historinhas para ele. Aí em determinado momento, ele sobe, vai para casa, quando o marido chega, né? E ele fala, até uma cena assim, que a mulher fazendo renda de biuros e olhando para o horizonte, pedindo a Deus para que Deus guarde o marido, para que ele possa voltar. Para que ele volte, né? Porque todo dia é uma dúvida, né? Exato. Aí o marido chega e vai lá, e daqui a pouco estão conversando na porta da casa, e eles falando como é que são aquelas festas dos aristocratas, né? Do povo rico de Fortaleza, né? E tal. Aí o Juvenal Galeno dizendo que não, que aquelas pessoas, muitas delas não são felizes e tal. E ele chega e diz, vocês sabem onde é que eu encontrei a felicidade? Aí eles, não, né? Não. Aqui na casinha de vocês. Aí a mulher, porque o homem jamais diria isso, aí a mulher do pescador diz, o senhor diz isso porque o senhor é rico. É fácil. Né? Mas é uma questão romântica mesmo. Mas a sensibilidade, né, dele. Mas ele tinha isso, e um detalhe interessante, viu, Isabel, é que durante essa busca dessa realização dessa coleção Juvenal Galeno, eu tive a felicidade de encontrar a única peça do Juvenal Galeno, que é a primeira peça escrita e encenada no Ceará, né, que é Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa peça, ela estava perdida. E eu andei muito na casa do Juvenal Galeno, então todo mundo dizia que não existia. Não, essa peça não existe, essa peça não tem, essa peça... Eu disse, gente, mas como é que pode, né? Tal. E eu encontrei um livro de um autor, que eu não vou lembrar agora o nome dele, ele contando a história da peça. Mas eu disse, não, mas ele não pode ter assistido essa peça. Porque ele o autor era mais novo, ele não podia ter assistido essa peça. Então ele deve ter visto os escritos. Então esses escritos talvez já se perdido na própria casa. Não, mas nós não sabemos. Quando foi um belo dia, eu estava fazendo a organização de outra coleção, lá na Secult, que era a coleção Edições TJA. E eu recebi um texto do Juvenal Galeno, dramaturgo do Juvenal Galeno. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Recebi, obviamente, ele digitado, a peça digitada direitinho e tal. Aí eu digo, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu disse, quem é que digitou isso aqui? O Marcelo Costa, que é um pesquisador do teatro, né? Do teatro cearense. Aí eu falei, Marcelo, esse texto é o texto do Juvenal Galeno. Tal, mas está digitado. Mas ele não estava digitado, não. Ele estava datilografado. Aí eu disse assim, e quem é que datilografou? Eu datilografei. Mas como? A partir de quê?
Ele disse, não, o Ricardo Guilherme, ele tem o texto original manuscrito. Caramba. Aí eu fui falar com o Ricardo Guilherme nem se lembrava que tinha esse Como texto. foi que ele conseguiu? A dona Cândida Galeno, a Nenzinha Galeno, Filha, né? provavelmente deve ter chegado, porque o Ricardo Guilherme andava lá, naquela época do Clube dos Poetas Cearenses e tudo, ele andava muito na casa do Juvenal Galeno, jovem, muito jovem, mas já aquela fúria do teatro, né? E aí, penso eu que a Nenzinha ofereceu para ele poder dar vida devido a isso aqui, né? Uma peça de teatro. E também porque é uma pessoa que conhece a história do teatro, né? Valoriza, né? Também. Isso, exatamente. É. Resultado que o Ricardo Guilherme passou muito tempo, porque não foi um trabalho fácil, é desse tamanho o material, e é com a letra já muito comida do tempo, então ele pegou e fez Você isso com a decifrar lupa. o que aqui está escrito. Ele fez com a lupa. Aí eu peguei esse material dele, aí eu fotografei todo ele e saí página por página, olhando no computador aumentado. Aí corrigindo algumas falhas, né, que não quer dizer nada essas pequenas falhas, porque o trabalho foi heróico mesmo, porque é difícil. O que ele fez foi muito difícil. Hoje a gente tem computador e tudo, ele fez com a lupa. De fato. Né? É muita loucura. Muito legal. Mas aí a gente recebeu isso aí e foi doado pelo próprio Ricardo Guilherme, na época do secretário Alto Filho, foi doado para a Biblioteca Pública. Está lá na Biblioteca Aí, Pública. lá atrás. E aí nós publicamos. Está em algum desses livros? Tá, um dos livros da coleção tá essa peça. E por que essa peça é importante, Isabel? Porque essa peça, quando eu recebi, quando eu vi esse material, eu vi que ela estava datada de 1859. Ela estava datada de 1859. Por que isso é importante? A peça. Porque o Barão de Stuttgart, ele fala que essa peça foi encenada pela primeira vez 1861. em 61, pela Companhia de Teatro Coimbra. Exatamente. Foi encenada em 61. Só que ela não foi escrita em 61. Foi escrita antes. Foi escrita em 59. Ou seja, depois de Prelúdios Poéticos, a primeira obra que ele produz é a peça do teatro. E a importância disso? A importância a gente fazer essa ligação. A segunda a importância, eu li a peça. A peça, ela fala justamente sobre a exploração do povo. Ele fala sobre a injustiça social, ele fala sobre a corrupção, ele fala sobre os latifundiários que exploravam as pessoas, ele falava sobre os subdelegados que se vingavam das pessoas recrutando para a guerra naquela época. Ele fala da igreja, que os padres, eles não Tem os personagens. Exatamente. Delegado. Exatamente. O delegado, ele soldado. a história todinha é o delegado tentando sequestrar a menina, a personagem principal, a Maria. E aí ele está preocupado, quer que ela case logo, porque ela tinha um noivo, quer que ela case logo para poder não acontecer isso. E o delegado, ele além de tentar sequestrá-la, ele prende o noivo dela, justamente para ele ir para a guerra e morrer talvez por lá. Entendeu? E com isso ele faz... É uma história bem engraçada, mas mostra que o Juvenal Galeno já tinha essa questão popular, primeiro no Prelúdios Poéticos e depois na segunda obra, que é do teatro, também. Da questão social, da questão do povo oprimido, que ele levou isso para a vida toda. Então era uma coisa muito dele. Né? Então nada a ver com Salves Dias. Isso é um absurdo. É bom quando se desfaz. Talvez por isso ela só estreou e pronto, e só passou uma vez. Não sei se há quanto tempo ela ficou, mas depois desse tempo... Eu andei pesquisando, né? A companhia desse... Coimbra. Não sei o que, Coimbra. Ele passa 6 meses aqui. Aí eu saio acompanhando. Gosto de pesquisador, né? Sim. Jornal por jornal. Aí era normal, até porque era o mesmo público, né? Ele vendia tipo um camarote, igual o Beach Park faz. Sim, E ele não repetia. Repetiu algumas. Com certeza a temporada não era só um dia, né? Porque seria, poxa, ele vem de Portugal para cá. Do Juvenal eu não vi outra vez. Esse aí é no Pedro II e aparece também no Cearense. Esse aqui é onde que acontece? No Taliense. No Taliense, Teatrinho, Taliense. Todas dessa temporada do Seu Coimbra, é nesse teatro. E ele repete algumas, Raimundo, mas é assim, o vapor ia partir, tal, aí ele faz aquela carta se despedindo em forma de poesia. A Fortaleza. Geralmente eles faziam sempre, eram peças baseadas no Teatro Universal, né? A Dama das Camélias, por exemplo, todo canto tinha. Mas é por isso que a importância dessa peça, porque ela foi a primeira peça escrita. Mas é a primeira peça do Ceará?
É a primeira, Escrita no Ceará? a primeira peça escrita do Ceará, e que encenada aqui. Ou seja, foi um autor cearense. Porque os outros não eram autores cearenses. Sim. Eram Não era autor obras cearense. do Teatro Universal. Então foi a primeira peça escrita. Ele já que tinha está sendo- prestígio, Então, né? o Juvenal Galeno, ele foi pioneiro em várias coisas. Ele é pioneiro no romantismo, o livro marco do romantismo é dele, o primeiro livro de contos, que é o Cenas Populares, é dele. O primeiro jornalzinho puramente literário do estado do Ceará foi ele que fez com 13 anos. Ele é pioneiro da imprensa estudantil do Ceará, no Liceu, quando ele fez a Mocidade Cearense. Ele fez o primeiro livro de infanto-juvenil, que é a Canção da Escola. Então, ele é pioneiro de quase tudo que Ele foi você fala. inspetor escolar? Foi inspetor Foi tirado. escolar. Ele foi inspetor escolar também, inspetor deve ter sido escolar. nessa época, né? Me tira Foi. uma dúvida. Ele achava que as crianças, os professores usavam palmatória, que ele não aceitava Olha, palmatória. como ele era muito, Aí tinha uma ele, visão assim. e aí ele achava que aqueles meninos que não estavam bem tinham que aprender a cantar. Cara, Então ele escreveu um livro de poesia, aí ele dava, tipo assim, que música poderia ser usada. Então o menino mente, então o que é que tem que fazer? Tem que cantar isso aqui. O menino é muito danado, então ele tem que cantar isso resolveu? Não se sabe. aqui. Eu acho que não, né? Uma dúvida que eu tenho, no Coração de Menino, não, no Liceu do Ceará, do Gustavo Barroso. Você deve ter lido, né? Que ele, quando a tia obriga ele a andar com um chapéu de mulher, e que os meninos fazem bullying com Sim, ele sim. e tal, e ele descobre uma forma de fugir disso. E aí ele começa a vir pela biblioteca, que era atrás do liceu ali, né? Para os voluntários. Não, a biblioteca ali que ele fala, eu acho que não era lá. Eu acho que não era lá, não. Que é a biblioteca do- Eu acho que era ali onde é o Museu do Ceará. O lado esquerdo, que dá pra Praça dos Leões. Nessa época. Eu acho que sim, Que com o o Gustavo Juvenal Barroso. foi o... Que o Gustavo Barroso. Porque o Juvenal foi 19 anos da biblioteca, né? Pois é, mas ele chega... Ele fica até 1908, menos 19. São 19 anos. 1889, Ele começou, mais ou menos. Ele começou em 1889, que foi Né? quando ele foi nomeado. E Então aí ele não passou- era ali que ela funcionava. Pelo que na eu época, me né? lembro, não. Eu acho que o Gustavo Barroso fala, inclusive, do que era vendido lá fora da biblioteca, que era justamente o lado esquerdo que dá na Praça dos Leões. Porque a biblioteca também foi lá Atrás da do polícia. liceu. Isso, ali. Mas não sei se... Eu vou reler, mas assim, é engraçado que ele disse que deixa o bendito chapéu lá e fica até a hora de bater a sineta e assim ele descobre. E aí a besteira, porque eu fico preocupada se era já da época do Juvenal. A biblioteca da época que ele era Mas ele conta, inclusive, do encontro com o Juvenal, que o Juvenal trocava os livros das crianças, por brincadeira. Que tudo era verde, ele fala um bocado de coisa sobre isso, o Gustavo Barroso. Gustavo Barroso é um ótimo cronista histórico, É. a propósito de crônica, né? Exato. Você, Outra dúvida que eu tenho 3 dúvidas. à vontade. Se eu souber. Do Alberto Nepomuceno. Como é que ele musicou um poema? Vários poemas. Vários? Vários. Não é só aquele da Jangada, do Vento? Não, tem vários poemas. E outros tantos de outros autores também. Minha Jangada de que fizeram, Vela, que vento. Tem várias. É porque eu não me lembro disso, faz muito tempo que eu vi. Mas, inclusive, essas músicas que eram. Essas letras que eram musicadas fizeram um sucesso danado lá fora, né? Inclusive, tem um deles que é Deles que tu diz, Juvenal e... Juvenal com o Nepomuceno, ou com outros, com o Guarnieri, com outros tantos autores, que na Europa lançavam, né? E a Nara Leão gravou um, que é, como é o nome? Que era Moreninha, Gente, acho que nos anos 60. Então você vê na internet, você encontra. É muito legal. Né? E é deles dois. E é deles dois. Que bacana. Então o Juvenal, ele teve sucesso em vida, ele foi reconhecido em vida. Né? Ele teve uma vida bem... Ele era respeitadíssimo. Todos os eventos aqui tinha que ter o poeta Juvenal Galeno. Sempre ele era ovacionado, né? Porque ele, na realidade, ele dominou durante muito tempo. Né? Só na segunda metade do século XIX, no finalzinho, já começaram a surgir aqueles outros escritores que eram ligados àqueles grupos, né? Como a Padaria Espiritual, o Clube Literário e tal. Mas antes disso, só dava Juvenal Galeno. Ele realmente reinou. Reinou, né? E qual é a circunstância dele com a padaria? O Antônio Salles sempre foi fã dele, né? O Antônio Salles, na realidade, era o grande líder da padaria.
Esquece, né? A circunstância não é a ligação, né? É. Aí no aniversário dele, acho que é aniversário de 56 anos, acho que era uma coisa assim. Eles decidiram ir para casa de General Galeno. 59. 59, né? E fazer o aniversário dele e nomeá-lo padeiro mó honorário. Ele nem ele sabia, chora, né? ele nem sabia direito quem era quem, nem o que era padaria espiritual. Mas ele era um cara divertido, todo mundo gostava dele. E pronto, aceitava isso aí, né? Entrou como padeiro mó, mas sem saber nem o que era na padaria espiritual naquela época, né? Que bacana. Mas o Antônio Salles era amigo dele, da família. Antônio Salles é outro grande nome também. Maravilhoso. Que merece ser reconhecido, porque ele movimentava mil mundos aqui. Muito criativo e texto muito bom, né? Precisamos trazê-lo, né? E durante muito tempo ele falava que aqui no Ceará, realmente onde tinha uma luz de intelectualidade, de produção de sabedoria, era a casa de Juvenal Galeno. Né? Durante muitos anos, realmente, a Casa de Juvenal Galeno foi o maior centro cultural aqui do Ceará. E eu ainda acho que ainda deva ser. Né? Ele reúne muitas associações, muitas instituições de escritas, de autores, autoras, né? E está de portas abertas. E está precisando realmente de uma atenção maior e ter esse reconhecimento. É um milagre a casa estar lá ainda. É tombado, deve ser, né? É tombado. Pelo IFAM? Não creio. Não sei se pelo IFAM, mas me parece que, eu não sei se é pelo Estado, ele é. Né? E o Estado ele é uma espécie de mantenedor, né? Porque tem um acordo ali entre a família e o Estado quando foi. Deve entrar alguma verba, né, do Estado para manter. Tem sim. Agora, por isso que eu digo que o poder público tem que ficar mais atento a essa casa. Né? Porque você vê a Casa Zé Alencar, que é um ponto importante, mas assim, eu não acho tão importante quanto o do Juvenal Galeno. Por quê? Porque a Casa Zé Alencar, aquela casa não é a Casa Zé Alencar. A Casa Zé Alencar mesmo foi derrubada. Dele, né? Agora ali, o que é que tem importante ali? As ruínas. As ruínas do engenho, né? Aquilo ali sim é importante. Né? Mas a Casa do Zé Alencar, ali é um puxadinho que existia ali atrás e não é tão... Certeza. Tanto que as pessoas que vão lá, os alunos, às vezes dizem assim, puxa, o Zé Alencar é tão pobrinho. Eu, quando criança, a gente não tinha umas discussões assim, né? Eu cresci achando que ele era pobreza, que era bem pobrezinho, o Cazuza. O Cazuza. E depois, quando você começa a se interessar, ele foi que desmistificou essa história. Ele não era pobre de jeito nenhum, né? Ele era até bem de vida. Né? E Raimundo Juvenal, ele vai até o final da vida dele sendo homenageado, benquisto, visitado. Sim. Né? Eu acho que a casa ajudou muito isso, casa né? Ajudou, porque ele já vinha, né? Mas a casa, quando ela começou a ser o salão do Juvenal Galeno, ou seja, desde 1919, quando começaram as atividades, ela passou a reunir todo aquele pessoal. E o pessoal vinha ali. Então, estar na casa do Juvenal Galeno era up, né? Era coisa assim que o pessoal achava, poxa, né? Os intelectuais estão lá, os grandes autores, Viriato Corrêa tinha que estar lá, né? Manuel Bandeira e todos os outros que eu já falei aqui, que vinham para casa e deixavam registros lá no álbum da doutora Henriqueta Galeno. Aquela biblioteca que tem lá, uma boa parte é dele, né? É a biblioteca dele? Não, a biblioteca dele não. A biblioteca dele tem pouca coisa. E a maior parte é do Mozart Monteiro, que deixou lá, foi doado para lá. Agora, infelizmente está lá parada. Teve uma época, na época do secretário Alto Filho, foi colocado bibliotecários lá. Inclusive eu ajudava até nesse processo da biblioteca. Mas hoje está abandonado, está parado. A casa que poderia ser muito bem aproveitada, poderia ser um local que realmente tivesse mais vida. A sorte é que as associações estão lá. Né? Muitas associações vão lá, mantêm aquilo ali. Porque, como você disse, se não tiver uso, morre. E é mesmo. É verdade. Né? Mas ela está precisando de reparos e demora demais esse processo. Inclusive pessoas que vão visitar a casa acabam entrando com dinheiro para poder consertar. Às vezes, tal coisa não está prestando, então eu vou pagar. Não é a função, né, deles. Verdade. E é para a Secretaria da Cultura ter essa atenção. É verdade. E estamos precisando. Sobre os folhetins do Silvanos, né? Que pegando até o gancho lá da peça que você falou, né? Que ele já fazia uma denúncia social, né? Sim. Não só denúncia, mas ele começa a criticar, é o que eu entendo, assim. É como se ele criticasse a sociedade de Fortaleza se
deslumbrada, né? Na Belle Époque, né? Isso, e aí isso ele no folhetim de ironizando Silvanos. no Silvanos, né? Exatamente. Ele nem tem essa importância toda nesse livro, né? É tão falado, mas Olha, eu acho tão... esse livro é um dos que eu acho mais legais desse Eu livro. acho muito legal, porque ele ironiza em forma de... Porque assim, poesia. primeiro porque tem uma condição que nenhum dos outros tem, é um livro misto. Ele é poesia e prosa. Né? Isso já é uma característica diferenciada. Segundo, porque justamente na época ele começou a escrever quando ele fazia essas coisas assim mais chistosa, talvez por se achar, poxa, eu não posso fazer aquela poesia romântica, aquela coisa, né? Eu vou fazer uma coisa mais chistosa, criticando os doutores, né? Os doutores que estavam chicando. E o deslumbramento do povo que ia para Paris, e que se deslumbrava com as frutas. Inclusive, fala até de uma situação dele com uma ex, uma prima dele, que ele era apaixonado por ela, que ele demorou para casar. Ele casou com 40 anos, né? Porque era apaixonado por ela, que era Maria da Justa. Só que ela casou com outro cara, que era Luiz Seixas Correia, que era um cara bem rico, inclusive, né? E ele ficou muito sentido com isso e tal. E no Folhetim de Silvanos sai um texto que ele coloca o nome dela de Dona Sancha e o do marido de Dom Paio. Eu vi. E aí começa a fazer uma brincadeira poética, falando dele, dos costumes, né? Que não era mais uma pessoa, que depois que voltou de Paris e tarará, que na época era o centro da Belle Époque. Aí né? dizem que era com ela. Que era ela, a Dona Sancha, né? Era uma revanche. Era uma revanche. Ele aproveitou, né? Uma mágoazinha que ele tinha, um rançozinho, por causa dessa questão amorosa. E quando sai um livro desse, assim, os livros dele, quando eram lançados, que faziam sucesso, todos os livros dele faziam. Você tem ideia, teve livro, principalmente o Lendas e Canções Populares, né? O Lendas e Canções Populares... último, né, assim, o definitivo? Não, peraí. O último não. Ele foi de 1865. Né? O último livro dele, que ele, em vida, que ele lançou, foi o Folhetim de Silvanos. Ah, é? Foi o último. Porque tiveram outros póstumos, né? Que bem depois da morte dele. Que é aquele de Medicina Caseira. Medicina Caseira e o Cantigas Populares. Ele tinha muitos poemas que foram perdidos aí, né? Essa história, ninguém sabe como é que foi. Talvez porque quiseram publicar e mexeram e trocaram de nome também, né? Não sei. Mas, por exemplo, Medicina Caseira, embora é um livro ultrapassado, eu acho que ele é um ótimo registro histórico, né? E para registrar o próprio Juvenal, mas tem uma história muito interessante nele, porque o Juvenal, com 14 anos, ele foi levado para Aracati pelo tio dele, que era o pai do Rodolfo Teófilo, Marcos José Teófilo, porque tinha morrido lá um médico e não tinha ninguém para ficar tomando conta da farmácia. Então ele foi lá, o pai do Rodolfo, que não era nascido na época, e levou o Juvenal, jovenzinho, 14 anos, para ser prático de farmácia lá. E lá ele viu o sofrimento do povo. Ele sempre, desde pequeno, né, essa coisa do povo, e querendo comprar remédio, não tinha dinheiro e tudo mais. Então ele começou a saber que as pessoas diziam assim, olha, depois você vai fazer um lambedor, você faz umas mesinhas assim, mas assim, sabe? Essa medicina caseira, né? Essa coisa, você pega uma plantinha, faz assim, machuca. Aí ele começou a se interessar por aquilo, porque ele disse, puxa vida, é mesmo, né? A pessoa não tem dinheiro para comprar remédio, pode fazer com coisa que pode plantar, né? Pegar fácil. Aí ele começou a anotar na agendinha, na cadernetinha, tudo isso. Essas receitas. Porque quando a pessoa chegava e dizia, puxa, eu não posso comprar um remédio, por que o senhor não faz um lambedor? Faz assim, ó, assim. Olha só. Então ele tinha essa preocupação. Então o que acontece? Ele fazia aquilo ali porque sabia, quando ele escreveu a Medicina Caseira, estava surgindo, a indústria medicamentosa estava surgindo lá, crescendo. E ele sabendo que as pessoas não iam poder comprar. E ele sabendo que o povo era analfabeto. Então o que é que ele fez? Eu vou pegar essa minha cadernetinha, transformar em poesia, porque as pessoas não vão conseguir ler e tudo, mas eles vão repetir a poesia, o poema. E grava. Como na realidade a gente sabe que o cordel ensinou muita gente a ler, né? Exatamente. Então ele diz assim, então as pessoas vão pelo poema saber como fazer essa medicina caseira. Então tem muita coisa que eu digo assim. Por que está desatualizado? Porque provou-se que não é eficaz. Ele não era farmacêutico, ele não era químico, nada disso. Ele pegou várias coisas que ele ouvia dizer que tal, ou então na leitura dele. Tinha algumas leituras que ele fazia, mas leituras também muito antigas, né? Que já está totalmente ultrapassado. Hoje você fala dos princípios ativos, tem outra coisa. A Farmácia Vivas, né? O projeto Farmácias Vivas do Francisco José de Abreu Matos, que aí sim é uma coisa moderna, mais garantida. O do Juvenal não é bom confiar. É bom só ler mesmo. Na época talvez valesse, mas não. E foi lançado em 69, né? Com 50 anos da casa. As filhas. As filhas lançaram Medicina Caseira. As filhas que lançam, né? Teve aqui um convidado, que é o Luciano Klein, né? Curioso, ele disse que pouca gente sabe desse lado da simpatia que ele tinha pelo espiritismo. O Juvenal, nascente, né? De uma carta que foi
que estava em poder do Juvenal Galeno, e ele que... Agora eu não sei a quem foi que ele entregou mais, não. Só assistindo o programa, assistam aí. Vocês vão ver o que foi que o Luciano de Prá que ele entregou. Era porque quando o doutor Bezerra de Menezes resolveu mesmo assumir que era espírita e abraçou. E a família muito católica, e tinha um irmão dele que era líder católico aqui no Ceará, e eles ficaram meio de bico, né? Eu sei que é uma carta do Bezerra de Menezes para esse irmão e que estava em poder do Juvenal. E aí eu perguntei, ele lia sobre espiritismo. Estudava profundamente. E... Quando ficou cego. Foi quando ficou cego. Creio que aí foi a busca daquela coisa. Mas por que, meu Deus, isso acontece comigo? Tem que acontecer. Né? Tá. Então ele passou, e isso era coisa aberta, todo mundo sabia disso. Porque ele era muito carola, muito católico, né? Você vê, assim, inclusive essa coisa do livro que foi de 1871, que é Canções da Escola, tudo fala de Deus, né? Era muito religioso. Mas assim... Minha família toda muito católica. Muito católica, muito católica. Mas aí ele começou a estudar o espiritismo. Ele era muito curioso, né? Aí começou a ler, estudar mesmo. Tanto que tem uma pesquisa, acho que é o Arthur Teófilo que faz com ele, que diz, mas, ele já cego, né? Mas, Juvenal, você deveria publicar mais livros, ao invés de ficar estudando sobre a cultura espírita, né? O Allan Kardec, eu não sei como é que ele expressa. Aí o Juvenal diz assim, não, eu sou uma bananeira que já deu cacho. A bananeira só dá cacho uma vez. Ele devia ser muito espirituoso, né? Segundo o Antônio Salles, ele era. Tem até aqui um trecho que ele fala assim, que o Antônio Salles fala como era o Juvenal Galeno em 1895, quando ele veio com... fazer essa homenagem da padaria espiritual para o Juvenal, né? Sim. Ele diz assim, Juvenal Galeno é hoje um velhote gordo, baixo, ainda muito forte, de suíças brancas, usando óculos verdes quase na ponta do nariz. Gozando de regular abastança, vive exclusivamente para os seus, dos quais só se aparta para ir à repartição ou para tratar de negócios indispensáveis. É um palestrador incansável, muito espirituoso e finamente satírico. A propósito de qualquer acontecimento, tem sempre uma anedota engatilhada com que fazer paralelo e tirar conclusões divertidas e causticantes. Muitas vezes, faz de sua pessoa e das suas obras o assunto das suas troças. Devia ser uma pessoa muito agradável, né? Penso que sim. Penso que deve ser. Muito querido, né? E muito caseiro mesmo. Ele era... Tanto que, às vezes, eu vejo o pessoal... Óculos verde aí na ponta do nariz. Olha que... Eu acho que esse óculos verde, inclusive, está... Na casa? Não, está lá no Museu de Pacatuba. Está lá como se fosse da baronesa, da mãe do Juvenal Galeno. Mas eu acredito que seja do Galeno. É um óculos verde, assim, meio elíptico, né? Tem um museu lá, Tem um museu no Pacatuba lá. Aí o responsável... Museu de quê? De Juvenal Galeno? Não, museu da história de Pacatuba. Entendi. Aí tem uma parte lá do Juvenal Galeno. Aí ele me mostrou e disse, esse aqui é o óculos da baronesa. Eu tenho certeza? Aí eu pedi pra ir tirar do local pra ver. Quando eu vi, tinha um J. Eu disse, esse J é de onde? J ponto. Aí, eu tenho certeza, não posso ter certeza. Mas eu tenho uma impressão que é o óculos do Juvenal Galeno. Esse está sendo falado aqui. É isso aqui. Fascina a gente, né? Da gente descobrir. Investigando as coisas. Falou J, né? Não sei se você percebeu no anúncio lá do jornal, ele Juvenal Galeno Costa. A Costa e Silva. Costa. Assim, eles ainda se referem a ele como Juvenal Galeno Costa. Onde isso? Nos anúncios de jornais da peça. Tá certo. Esse anúncio, ele se repetiu, assim, uns 5 dias. Mas aí ele não tinha assinado. Não, nesse aí só tá Juvenal Galeno, mas em vários... Mas esse é porque ele não tinha assumido ainda. Porque, por exemplo, você vê aqui o Períodos Poéticos, como ele coloca aqui, ó, Juvenal Galeno da Costa e Silva. No primeiro livro dele, ou seja, ele não estava... Depois é que ele passou a ser o Juvenal Galeno. Ou seja, 59 ainda era... Esse é nos anos 60, 61, né? Então ainda estava o pessoal botando o nome dele todo, mas ele no livro dele já não botava mais. Era Juvenal Galeno, com exceção dos Silvanos, né? É maravilhoso os folhetins de Silvano, eu adoro. É muito interessante. Inclusive, o próprio Sanzo chegou para mim uma vez e disse, Neto, para mim o melhor livro dele é o Lendas e Canções Populares. Aí eu disse assim, mas você leu o folhetim de Silvanos? Aí ele parou, olhou assim, não. Eu disse, então você não pode dizer que ele é o melhor livro. Mas olha, um livro que merece também a leitura muito bom é A Machadada. A Machadada, além da história ser uma história curiosa, fantástica, né? Que na época ele era alferes da Guarda Nacional e estava aqui o Antônio Gonçalves Dias, né? O Guilherme Capanema, e a começou todinha, né? E ele ia ter uma revista da Guarda Nacional, da qual o Juvenal Galeno fazia parte.
E ele não se dava bem com o comandante, que era o João Antônio Machado. Machado. Né, que não se davam bem. E aí ele decidiu ir para o almoço com o Gonçalves Dias. E o comandante já estava de olho, olha, se ele não vier, ele vai ser preso. E o Juvenal Galeno, vou. E foi lá jantar o peru com o Gonçalves Dias. Resultado é que ele foi preso, realmente foi preso. Foi preso durante 6 dias. E durante esses 6 dias, ele começou a escrever um poema. Ele era... Alferes da Guarda Nacional. Alferes da Guarda. Aí ele começou a escrever esse poema. No poema, ele conta a história de que ia ter na Lua, olha só que loucura, isso em 1860, ia ter na Lua uma revista, uma marcha, tipo da Guarda Nacional, né? Que é o 3º Batalhão também lá. E os deuses deviam estar na Lua, os deuses do Olimpo, e estavam na Lua. E eles souberam que tinha a ver esse desfile, que o comandante queria que o poeta estivesse e o poeta estava ameaçando não ir. E aí alguns apostavam no poeta, outros apostavam no comandante. E tinha uma guerrinha também dos deuses, né? Sei que aí ele faz uma palhaçada, diz que o pessoal cai na lama, e tudo aquele uniforme que eles se orgulhavam, bonitinho, e tudo, ficava tudo enlameado, e os deuses riam dessa comédia e tudo mais e tal. Resultado da história é uma história fantástica, né? Um poema fantástico, que é a Machadada, por isso que o subtítulo é esse, poema fantástico, é uma história totalmente absurda que aconteceu e tal. E o Juvenal fez isso em vingança ao comandante, porque ele fala que o comandante é feio, parece um camelo, porque na época a comissão científica tinha trazido camelo, que não tinha mulher que se aproximasse dele porque ele cheirava a percevejo e tudo mais. Ele publica onde? Uma curiosidade. O comandante acabou morrendo aos 58 anos de hepatite, morreu solteiro. Realmente, alguma coisa, confirmou, né? Alguma coisa, Mas assim, ele foi publicado por uma tipografia aqui de Fortaleza e ele se tornou... Não foi jornal. Não, foi um livro. Tanto que ele é a primeira obra literária impressa no Ceará. Antes não tinha nenhuma obra literária impressa no Ceará. As outras eram livros de direito, de outras áreas, né? Mas literatura foi o primeiro, que foi o Juvenal Galeno também. Ele é pioneiro de quase tudo. Ele é muito pioneiro. Aí tentaram subornar a tipografia, pediram para o Galeno não publicar aquilo, e tudo ele disse, vai ser publicado. E foi lançado. A Machadada, poema fantástico, 1850. Imagina o ódio que ele seu Machadinho. No... E ele tinha poder, viu? É porque o Juvenal Galeno era... Mas agora eu faço igual a mulher lá do pescador, só fez porque era rico. Só fez porque era porque rico. Tinha as costas. Não ele tinha desmerecendo, não. Ele tinha muitos amigos fortes. E ele já era muito influente, né? Ainda estava nos 20 e poucos anos, né? Mas foi a terceira obra dele. Né? Depois do Prelúdios foi a peça de teatro e depois a Machadada. Na sequência. Eu achava que essa história era a primeira. Não. Como é bom conversar com quem sabe. É bom conversar. Falar em quem sabe, tu falou aí nos camelos, como se todo mundo... Conta aqui pros meus perseguidores essa história aí dos camelos. Que tu disse, sim, porque a gente tava criando camelo, né? Pra quem não sabe. Você sabe que a Comissão Científica Exploradora veio aqui pro norte, na época chamavam de norte, né? Pro norte, para explorar o norte. Porque lá no sul, lá no Rio de Janeiro, né, no sudeste, né? Era o sul e o norte, né? Não tinha essa denominação. O imperador dizia assim, poxa, ninguém conhece nada daquilo ali. Então tem que conhecer. Então montou a Comissão Científica Exploradora, quem montou na realidade foi o Instituto Brasileiro Geográfico, né? Sim. Que ele montou essa comissão, o Francisco Freire Alemão era o líder dessa comissão, e vieram explorar aqui. Só que o povo era tão assim, sem saber como é que era aqui, mas sabia que tinha grandes secas, né? Era um terreno muito árido, aí eles acharam, o que nós vamos fazer? Vamos adquirir uns camelos, porque para sobreviver nesse deserto só sendo camelo. Então eles trouxeram 14 dromedários da Argélia para cá. Eram dromedários, mas ninguém via de dromedário, camelo, tudo porque igual. achava o clima parecido, eles iriam se adaptar, né? Naquela seca lá só deve dar certo camelo, né? Aí trouxeram os camelos para os pobres dos estudiosos, né? Os pesquisadores. Aí esses camelos chegaram aqui, mas morreram tudinho. Mas por outro lado, tudo que era estranho passou a ser camelo. Todo mundo que era estranho, isso parece coisa de camelo, e parece com camelo, né? Porque era novidade. Diz que as beatas se benziam quando viam. Não, era um bicho estranho, diferente. Naquela época não tinha televisão, não tinha nada, então as pessoas para ver camelo aqui não tinha. Nunca viram tinha camelo. Nem visto, né? Chegava aquele bicho enorme lá. Morreram todos eles. Morreram todos. Tem um livro de um gaúcho. Acho que é os... Eu acho que eu sei qual é. Né? Que ele fez também uma pesquisa bem bacana sobre essa história dos dromedários. É verídica, a história dos camelos. Mas se for a história aqui do Ceará tem muita coisa tem assim. Muita coisa raríssima, curiosa, né? Que é curioso mesmo, que é curioso. Eu tive a oportunidade de estar lá na casa onde o Juvenal Galeno viveu e cresceu e só saiu depois que casou.
que é lá na Serra da Aranha. É uma casa muito estranha. É uma casa... Eles chamam mansão, né? Do sobrado dos Galeno e tal. Porque ela tem uma estrutura bem diferente, sabe? Mas está lá ainda. Agora está É depauperada. o que hoje, assim? Não, ela... Qualquer pessoa pode chegar e visitar? O que acontece? Em cima da serra. O terreno é o sítio Boa Vista, que é o sítio lá da família, né? Que hoje pertence à família do escritor Eduardo Campos. O filho dele, que o Augusto, né? É que toma conta. E aí você sobe, é um local assim, é uma natureza maravilhosa. Aí você vê o Prelúdios Poéticos, que ele fala das mocinhas que ia pegar água naqueles ribeirinhos, do som dos passarinhos, dos rochedos, das pedras, tá tudo lá. Do mesmo jeito. Aquelas pedras imensas, cheias de líquens. Aí você vai andando, aquele córrego com aquelas águas cristalinas, você vê as pedrinhas e tudo mais. Olha para as árvores imensas e o som dos passarinhos. Foi lá que ele cresceu, esse homem. Viveu isso tudinho. Por isso que ele fala muito disso, né? É verdade. Aí imagina aquelas mocinhas que vinham com um baldinho para pegar água ali. Eles ficavam conversando ali, no rochedo da saudade ali. A gente passa por lá. Frio, né? Maravilhoso. Então, maravilhoso. Pois é, então assim, ele viveu isso lá. E aí a casa está lá em cima. Aí o que acontece? Todo mundo que passa por lá, independente de entrar lá, em buraco, aí tá grafitado, né? Tá riscado. Aí o pessoal ia para namorar, para fumar droga. Então já tiveram que fechar as entradas onde ficavam lá os depósitos. Então, infelizmente, ela tá... É uma velha história, né? Porque também não adianta só restaurar e dar assim um... Se não tiver fiscalização, meu filho... Vai... Mas ali tem que ter... Ali tem que ter com a mensagem. Se não tiver fiscalização. Auditora, ali, se não tiver uma estrutura dessa mesmo, imaginar que aquilo ali é a casa do pioneiro da literatura do Ceará, a pessoa que levou e tudo, e que as pessoas façam turismo ecológico ali, passeando por aquela área e indo ali ao final daquela casa que seja um museu e conhecer dele. como um museu, uma casa-museu, no Rio tem muitas. E é tão diferente, é tão diferente. Você tem ideia, eu via muito essa coisa. A casa foi feita em cima das rochas, foi mesmo. Inclusive na cozinha, é uma pedra dentro da cozinha. É uma casa relativamente pequena, né? Devia ter algum andar de madeira e tudo. É aquele, ele na verdade nasce aqui em Fortaleza e vai aqui, bem bebezinho, né? Vai, porque a família toda morava lá. Provavelmente vieram aqui só para ele nascer, por questão de segurança. Então era o primeiro filho da família, ele já com condições, aí veio nascer aqui. Nasceu ali na Rua Formosa, né? Que é no Rio Branco, 66. A casa... Não tem nada ali. Foi pro vinagre. Ninguém consegue identificar o local. É porque mudou, né, a numeração. E outra, os detalhes, né? Porque você vê, né, nesse livro aqui, começa, eu coloco até a foto da Henriqueta lá em frente à casa. E tu não consegue identificar qual é? Não, hoje não existe mais nenhum traço, né? Porque aqui ela sabia e tinha um traço antigo, ó, a parte da platibanda. Hoje não tem nada disso. Maravilha. Te faz um digitalizado aqui nessa foto, já que eu não tenho. Para poder ilustrar o episódio, para o povo ver. Eu posso te mandar. Digitalizada. Aqui eu tenho foto, né? Essas coisas que a gente fala. 66. Procurar a história da vida. O Raimundo, conversa maravilhosa, né? Eu queria só para terminar, para te sugar mais um pouquinho. Falar aí dos dois ilustres personagens aí, primos dele, né? Que é o Clóvis Bevilacqua. Passou só por cima, né? Do Rodolfo, que era primo legítimo. Ele eu tenho dúvida se ele é primo. Eu só tenho dúvida se ele é o Clóvis Bevilacqua? O Clóvis Bevilacqua é primo dele, o Capistrano de Abreu e o Rodolfo Teófilo. Os três. Aí não me lembro quem é o paterno e quem é o da materna. De que lado é. O Clóvis Bevilacqua também, né? Também. Inclusive a Henriqueta Galeno, quando esteve lá no Rio, foi encontrar com o Clóvis Bevilacqua. E o Rodolfo, E ele tinha essa ligação assim, familiar com eles? Em nenhum momento não aparece, né? Porque, por exemplo, o Rodolfo Teófilo é bem provável que o Rodolfo Teófilo, inclusive, andava na casa de Juvenal Galeno, né? Ele é mais novo que o Juvenal, uns 17 anos, né? O Rodolfo. E assim, ele andava na casa, no movimento abolicionista, diz o Antônio Salles que talvez o Juvenal seja o primeiro poeta abolicionista do Brasil. Se não é o primeiro, é um dos primeiros, com certeza, né? Mas, em termos de movimento, o Rodolfo trabalhou diretamente na abolição, né?
Ao contrário do Juvenal, eu não via muito. Eu tenho a impressão que o Juvenal era meio preguiçoso, ele não era muito de sair de casa, ele era sempre muito. Né? Até as instituições onde ele fez parte, das quais ele fez parte, ele se preocupava em mandar o material dele para. Eu sei, mas ele publicar. não participava muito. Mas ele não assim. eu acho que ele não nunca foi, ele sempre foi um cara muito pacatão, assim, muito. Né? Embora de vez em quando tenha uma causa com ele e tudo, né? E ele viajou muito, com certeza, fazendo essa pesquisa do Lendas e Canções e fazendo esse trabalho de inspetor escolar, porque ele viajava muito. Né? Ele inclusive arranjou briga com muito professor. O professor falava que ele saía condenando porque era político, né? Aí só Deus sabe. Mas tinha... Ele fez, se eu estiver dizendo uma besteira, tu diz. Tá. Parecido com o que o Leonardo Mota faz, né? Viajou, só que... o Leonardo Mota, eu acho que ele é mais folclorista, no sentido do Não, eu digo, folclorista em mas si. assim, de viajar aí e conviver ali e fazer as Ele anotações fazia. dele. Só que ele fazia e ele interferia nisso. Ao contrário dos folcloristas, que eles pegam e trazem aquilo e apresentam como ele captou. Já não, o Galeno pegava, conhecia, decorava aquelas coisas e fazia diferente. Por exemplo, o Cajueiro Pequenino, esse da vela, né, a famosa... Da vela. Que da Vento Vem Levar, não sei o que. Sim. Aí, que foi musicada pelo Roberto. Ela da Jangada, né? Ele pegou de outros do meio do povo e transformou em outra coisa. Ele acrescentou, Entendi. ele mexia, sabe? E ele era poético e o Leota não, né? Aí, Não era poeta. mas o Leota tinha obra literária dele, mas é que ele tinha o objetivo dele era pegar aquilo tal qual. Porque o folclorista faz isso. E o Juvenal não era folclorista. Tinha curiosidade de pegar as loas do povo, né? As canções transformava, e tal, né? e pegava aquilo e dava um trato naquilo. E mexia, publicava aquilo ali e estava bem. Para ele estava bem. E falava deles, né? O jangadeiro, o boiadeiro, a lavadeira, e falava desse povo todinho, o soldado, o recrutado, o escravo. Verdade. Que a Lendas e Canções, e você imagina a Lendas e Canções quando foi lançada, foi um sucesso no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o pessoal não imaginava que era isso. O que é esse povo? Tudo ali era muito curioso, muito exótico para aquele povo que era do sul. O povo do norte. Era exótico para eles. Para eles, exato. Toda essa vivência, essa coisa. O Juvenal ele chegou a publicar o Lendas e Canções Populares com 3.000 exemplares. Nossa. Você vê que era bem aceito. Ele fez muito sucesso mesmo, né? Fez. Ele era sucesso. Tem a história do Conde Deu, estava numa festa aqui, quando apresentaram o Juvenal Galeno, ele começou a recitar o poema do Juvenal. Tem essa história, né? Mas aí ele fez sucesso, ele foi reconhecido em vida, não dá para reclamar disso não. Ele foi reconhecido em vida. Tá meio esquecidinho assim, porque assim, hoje É difícil. tá né? muita gente que... É muito Que difícil. é a ideia da gente de trazer um personagem desse para as pessoas conhecerem, né? Quem foi, de fato. A questão é porque, por exemplo, o estilo dele, o estilo canção, é um estilo que é, de certa forma, assim, muito primitivo, né, e tudo. E muita gente acha bobo. Hoje acha bobo. Né? Cajueiro, pequenino, não sei o que e tal, e as pessoas... Mas já teve assim, e quem é que vai lá, né, qual vai ser o tema? É Juvenal de Carvalho. Eu acho tão besta que... Juvenal de Carvalho, desculpa. Juvenal de Carvalho. Aquele negócio daquele cajueiro, ou besteira aquilo ali. E foi um sucesso na época. Não, mas peraí, mas você não pode resumir a obra do homem todinho numa estrofe. Cajueiro pequenino. Não, mas o poema é belíssimo. E as pessoas cantavam esse poema para os filhos de Niná. Mas é porque era outro tempo. A gente não pode ver com os olhos de hoje, né? Hoje é mais difícil. Então você querer que um jovem acha que isso é empolgante, não vai. A gente fala da importância histórica. É importante conhecer, porque aí ele fala dos costumes dele, daquela época, daquelas pessoas. É importante conhecer. Mas dizer assim, isso eu vou decorar para falar para minha namorada, talvez não, né? Levar o fora, igual o Machado. Morre solteiro. Aí ele fica assim, não, eu li o Emicida, ele falou uma coisa muito legal. Aí é outra história, né? Mas tá valendo, o Juvenal tá aí. Forte, firme e forte. Que trabalho bacana que você fez. E a casa, ele está na casa. Né? Por isso que eu acho que é importante a casa continuar. A casa era para receber visita de escolas, né? Mais grupos se encontrando lá. Que aí mais incentivo de fato, né? Que as pessoas declamassem mais. E, puxa vida, tá aí, ó, cara. Isso aí foi 1856, que é a história do Prelúdios. É verdade. E salvar, né, gente? Porque é um milagre ela tá ali. Meu querido,
Obrigada. Eu que agradeço Nossa, demais. mas foi maravilhosa a nossa conversa. Tudo que Ele fala do Juvenal Galeno, que ele fala se estendeu. muita coisa ainda, tem muita história dele e é muito interessante, é um personagem muito interessante. Por isso nós estamos brigando aí pela casa, para que a casa continue e continue bem, que é melhor ainda, né? Continue bem para ela poder receber mais pessoas. E eu que já tive a felicidade de poder fazer uma viagem para a Europa, visitar umas casas que eu digo, gente, toda vez que eu estava lá, eu É olhava, tão possível, né? eu ficava quando a assim, gente puxa, vê. não é caro e funciona, é só uma falta de uma gestão melhor. É verdade. Ah, dá certo. Esperar, né? Vai dar certo. A gente faz de conta que acredita que vai dar certo. Não, Não, mas vai. acredito. Que horroroso. Gente, estamos terminando aqui mais um episódio da Voz da História. Hoje foi com o Raimundo Neto, né? Nos deu aqui uma aula de Juvenal Galeno. Se você gostou desse conteúdo, repasse em frente. Comente aí. Aproveite e comente aí o que é que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Aí curta também, né? E agradecer também porque o canal tá crescendo. E todo mundo é muito bem-vindo e é muito bom ler o que vocês têm escrito lá, tá? E até a próxima. Essa foto é um quadro, né, do Vicente quadro Leite. que tem lá. Famosa, né, essa foto dele. Essa não é do Vicente Leite, eu não me lembro quem é. O Vicente Leite é essa aqui, ó. Achei tão parecido. É o Juvenal Galeno. Aí é. Aí esse livro aqui, Ei, corta, viu? Corta a jumenta aqui. Não, mas é como parece. é porque é o Juvenal. Mas esse aqui tá mais bonito, eu acho mais bonito esse aqui.